Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez de estudarmos a palavra, sendo guiados aqui pela lição. E é muito bom ter a sua companhia hoje mais uma vez. E é muito bom saber que você está aí, nos ajudando a pregar o Evangelho, levando esse vídeo para mais pessoas, para mais lugares e mais corações. Obrigado por essa interação inteligente, viu? E espiritual, obviamente. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa família do Lição Fácil. Sua inscrição nos ajuda aqui, não se esqueça disso. E ao final, se gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei. Escreva alguma coisa aqui no chat, seria muito bom ouvir a sua própria opinião sobre o assunto estudado. Orações inspiradas. Esse tema de hoje é maravilhoso, viu? Porque nós aprendemos que os profetas foram inspirados por Deus e por isso escreveram o que escreveram. Mas na lição de hoje nós vamos ver que Deus também nos ajuda nas nossas orações, ou seja, que as nossas orações também devem ser inspiradas pelo Espírito Santo. Por exemplo, de Davi é nos dito em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1 e 2. Escute bem. São essas palavras de Davi, palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Coisa interessante, tá vendo? O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Aí você vai lá nos Salmos, você vê, por exemplo, o salmista se dirigindo a Deus como Deus meu, ou como Senhor e Rei meu, tá vendo? Ele está falando a Deus aqui, ó. Você está lá no Salmo 5, 2 e 84, versículo 3. Muitas vezes eles até imploram, né? Dá-me ouvidos, ó Senhor. Ouve, Senhor, a minha oração. Considera, responde-me, salva-me. Coisa interessante, né? Como diz aqui a lição, os salmos são orações inspiradas e louvores de Israel. Assim, neles a voz de Deus é misturada com a voz do seu povo. Tá vendo? Bom, as nossas orações precisam ser inspiradas pelo Espírito Santo, conforme foi as orações que nós vimos nos Salmos. Nos Salmos, nós vimos as orações mais profundas do coração angustiante do adorador. E, afinal de contas, é exatamente isso que nós devemos fazer, né? Por exemplo, quando nós fazemos uma oração inspirada pelo Espírito Santo, nos aproximamos mais dele. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo nos incentiva a fazer, né? Ou acreditar, ou a confiar, né? Olha para você ver Romanos 8, 26 e 27, que nos diz: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tá vendo? Então, nós oramos e pedimos que o Espírito Santo tome a dianteira para que a nossa oração seja aceita diante de Deus. Então, as nossas orações precisam ser inspiradas pelo Espírito Santo. Os Salmos, o livro de Salmos ganha muita importância quando o próprio Jesus cita o livro de Salmos, né? Ele citando o Salmo 110, versículo 1, em Lucas capítulo 20, versículo 42 e 43, ele diz: o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor a meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos teus pés. Coisa interessante, tá vendo? Isso mostra como que nós devemos também considerar esse livro tão sagrado. Jesus considerou, usando o livro de Salmos, partes do livro de Salmos para dar legitimidade ao seu próprio ministério, falando que Davi, em santa inspiração, falou dos seus dias e do seu ministério, né? Os Salmos, com a sua inspiração, toca de maneira profunda e espiritual diferentes situações da vida que atravessamos, né? Não importa em que cultura nós vivemos ou que religião nós temos,
ou de que sexo nós somos, homem ou mulher. Ao ler os Salmos, nós encontramos expressões de esperança, louvor, encontramos medo e até raiva, pesar e tristezas. Coisas essas que todos nós experimentamos na nossa própria experiências, independente de lugares e épocas e circunstâncias, né? Os Salmos falam a todos. Os Salmos, estou repetindo que é importante. Os Salmos falam a todos, na linguagem de cada experiência. É isso que nós vemos no livro de Salmos. Que maravilhosa literatura, que presente extraordinário nós temos no livro de Salmos. Poesias bem construídas que nos ajudam a refletir no nosso relacionamento com o nosso Deus. Assim como aqueles homens confiavam no eterno diante de perplexidades profundas da existência, nós devemos fazer a mesma coisa. Há coisas que naquela época que era impossível eles fazerem, eles recorriam à oração buscando a Deus, e essas orações, pelo Espírito Santo, tocavam o coração do Altíssimo e o levava em socorro aos seus adoradores que clamavam por sua ajuda e socorro no tempo presente. Tá vendo, queridos? Se Jesus, que é Jesus, considerou os Salmos com tamanha importância, mesmo que nós vemos nos Salmos orações, são orações registradas, mas para nós tem um poder de profecia, tem um poder de palavra de Deus, tem um poder de sagradas escrituras. Assim, nós também devemos considerar uma literatura importante que vale a pena a gente refletir sobre ela. Olha, que as suas orações hoje sejam inspiradas pelo Espírito Santo, viu? Eu não tenho palavras, não sei orar porque eu não tenho palavras adequadas. Então não se esqueça que você tem um recurso aí, né? O Espírito Santo. Ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Clame ao Espírito Santo. Entregue essa oração angustiante do seu coração nas mãos dele, e ele terá o prazer de levar essa oração junto ao trono do Senhor e entregá-los nas mãos do Pai. Ele vai fazer isso por você. Eu espero que você confie bastante para assim fazer, tá bom? Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Cristo, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e lhe agradecemos que até mesmo a nossa oração imperfeita, com palavras inadequadas, podem ser aceitas por Ti por intermédio da Tua ação e intercessão do Espírito Santo. E nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos ajude nesse relacionamento com o eterno Deus. Somos pecadores e não sabemos nos portar diante do nosso Pai Celestial. Não sabemos que palavras usarmos, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude nessa interação com o eterno. Em nome de Jesus. Amém. Coisa maravilhosa. Foi bom estar com você, viu? Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.